Vamos falar sobre as minhas últimas leituras? Tem livros da vida aqui, livros favoritados, livros 5 estrelas, que leituras magníficas que foram. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Hoje separei umas leituras assim maravilhosas e foram leituras que me acompanharam nos últimos meses, lembrando tudo que eu li aqui foi diluído ao longo dos meses, então foram leituras bem saudáveis, nada muito apressado, nada muito corriqueiro, então eu absorvi bastante, digeri bastante essas leituras, encaixei ao longo da minha rotina. A gente sabe, né, que a nossa rotina nos quer, de todas as formas, tirar da leitura, fazer todas as outras obrigações, mas a gente dá um jeitinho e acaba encaixando uma leitura aqui e ali. Quando a gente vê, a gente conseguiu concluir um livro, começar outro, e eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo também. E antes da gente começar, eu já peço para você deixar o like, clicar aí no botão curtir, porque ajuda demais aqui o projeto. Lembrando que todos os livros eu vou deixar na descrição, e usando o meu link de afiliado, tanto da Amazon quanto Magalu, você apoia demais o projeto, é uma forma de monetizar aqui o canal, de me apoiar. E assim, já agradeço muito quem já tem feito isso e que tem colaborado demais aqui com a manutenção do canal, e assim, muito obrigado mesmo. De coração, fico muito agradecido. E para conversar com vocês, eu vou separar os livros aqui, né, em algumas categorias, porque foram livros assim que me afligiram também, livros que me afetaram, livros que trouxeram quentinho no coração, livros que me aterrorizaram também, livros que me fizeram refletir muito. E, que dizer, assim, foi uma seleção bem interessante, um livro melhor que o outro. Eu não sei nem por onde começar, mas eu já vou começar aqui para a gente ir destrinchando essas leituras e eu mostrando para vocês como que foi para mim. O primeiro deles, assim, já me acompanha há meses, foi uma leitura dispendiosa, no sentido de quantidade mesmo, que foi o Pintacilgo. Tem pessoas que gostam muito desse livro, tem pessoas que falam que é uma leitura arrastada. Muitas pessoas nos comentários nos meus últimos vídeos, enquanto eu comentei que eu estava lendo, disseram isso, né, perguntaram sobre essa questão. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês? Eu simplesmente, assim, devorei esse livro na medida do possível, porque é um livro extenso, mais de 700 páginas, já tem uns meses que eu estou lendo, mas me prendeu do início ao fim. Eu acho que pode dizer que é um romance de formação, porque a gente acompanha aqui o personagem na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, vários momentos da vida dele, vários altos e baixos, na verdade muitos mais baixos do que altos, é como se fosse uma desaventura em série que ele vive. Ele, após um evento muito traumático, perde a mãe e ele se vê ali solto no mundo, digamos assim, até que ele é adotado por uma família, acolhido por uma família, na verdade, ele não chega a ser adotado, que é uma família rica, então ali ele já tem um choque de realidade também muito grande. E esse Pintacilgo, que seria essa imagem, né, essa pintura, é muito ligado à mãe dele. E a gente vai destrinchando, entendendo o porquê disso e como que ele se apega muito a essa pintura também. O que aconteceu, na verdade, para que essa pintura chegasse na vida dele e o que ela representa para ele e como que isso vai respaldar o resto da vida dele. Esse sentimento em torno da perda da mãe, em torno da pintura, em torno também da vida que ele passa a levar, que é uma vida sofrida, é uma vida em que ele tem que sobreviver, basicamente. Tem aqui a figura do pai, que é um pai inicialmente que vivia com a família, que era super agressivo, e que depois se torna um pai ausente, se torna uma referência ali um tanto quanto contraditória, mas ainda assim referência. E ele tá ali, né, nesse vínculo. O filho que eu falo em questão, o protagonista é o Theo Becker, que a gente acompanha ele durante todo esse tempo. E nesses nuances, quando ele vai viver com essa família que acolhe ele, é uma família rica, então ele tem o primeiro choque de realidade ali, então ele vai pro colégio, e ele sofre ali no colégio também, ele sofre a vida dele basicamente toda, ele tem uma questão de estresse pós-traumático também, em decorrência do que ocorreu com ele. Então ele, em determinado momento em que o pai volta, a vida dele muda mais uma vez, e ele encontra um amigo, que é o Boris, que tem é um amigo assim, um tanto quanto... Você acaba gostando muito do personagem, mas ele, de uma certa forma, desvincula ali. Na verdade, não chega a ser o desvincular, mas acho que os dois precisavam de se encontrar ali naquele momento da vida, para os dois se fortalecerem também, para as vivências que eles tiveram ali, e que reflete também na fase adulta. E esse vínculo que eles criam também é muito forte, é um vínculo que acompanha ele também. E aqui está sempre permeado de ausências, né? E ele é o tempo todo vivendo com questões também, e com
a necessidade dele buscar escapes, porque ele passa a ter muitas questões mentais e assim a gente fica muito preso nessa preocupação para com ele, né? De que rumo que a vida dele vai levar, de como que ele vai se safar e de como que ele vai conseguir contornar tudo que está acontecendo com ele, na medida que é gatilho sobre gatilho aqui, e tem situações pesadas, tem situações um tanto questionáveis vindo dos adultos, e mostra muito essa questão do bem e o mal. Será que é possível distinguir o bem e o mal, separar, dosar? Há um equilíbrio sobre ele? Então é uma coisa que o livro vai trabalhando o tempo todo. É um livro que a narrativa que é em primeira pessoa, que é o Theo Becker contando, só que você fica tão envolvido, é muito descritivo, né? São parágrafos longos na maioria das vezes. Olha só, uma página, por exemplo, tá vendo? Mas assim, compensa demais. É uma leitura que me fisgou, que me deixou preso do início ao fim. Demorei um pouquinho a mais de ler por causa da rotina mesmo, muita coisa acontecendo, né? A gente, como leitor, a gente sabe como é que funciona. Mas assim, é um livro para a vida. Gostei, o final fechadinho, uma resolução bem interessante. O livro já chega lançando várias coisas a você e depois vai explicando, depois vai desmontando, remontando. O final é de tirar o fôlego. Chega em determinado momento aqui, você quer saber o que vai acontecer, os desdobramentos daquilo que havia acontecido no passado e que está ali naquele presente, ele já adulto, como que ele vai se safar de determinadas situações, o que vai implicar essas novas situações na vida dele e a partir disso o que vai suceder, né? Lembrando que outros personagens vão aparecendo aqui, a gente vai conhecendo esses outros personagens através da visão dele, a gente vai se interligando a cada personagem com suas individualidades, com suas dores, com seus sentimentos, com suas angústias e tudo isso envolto um ambiente também um tanto quanto histórico. Assim, eu acho que a autora conseguiu trazer um retrato bem específico, bem único mesmo, de um modo de vida, de um tempo, de uma juventude, e realmente é um romance glorioso e que a narrativa tem todo um talento aqui da autora, da Donna Tartt. E assim, já quero ler o próximo dela, será que eu vou gostar? Assim, eu amei demais essa leitura, sério, tá pra vida, assim. E outra leitura também, que foi gatilho sobre gatilho, só que isso aqui num nível, assim, muito mais traumático e muito mais perturbador e que me fez muitas vezes deixar a leitura um pouco de lado, tentar digerir e retomar a leitura, foi esse lindo aqui, A Terra Inteira e o Céu Infinito. Lindo no sentido de trágico, de belo, e vem nessa mesma perspectiva, sabe? De que tudo que a gente passa pela vida, de todos os momentos, sejam bons ou ruins, todos implicam em um resultado, em um contexto, em uma necessidade de autoafirmação, de descobrimento, dessas vivências que a gente tem e que a gente está inserido num mundo muitas vezes conturbado, perturbado, com pessoas ainda assim deslocadas, vagando também, buscando por sentimentos, buscando por preencher um vazio muitas vezes, e isso às vezes faz as pessoas ficarem agressivas, às vezes faz as pessoas fazendo coisas não tão boas, mas que isso tudo é resultado também do que nos torna gente, sabe? No que nos fortalece também. Esse livro é basicamente nesse sentido. Quando eu falo gatilho sobre gatilho, porque você pode imaginar todo tipo de gatilho que tem nesse livro e chega um determinado momento em que você acha, nossa, não tem como piorar. Tem. Gente, isso aqui não piora e vai piorar. E piora cada vez mais e que você começa a perder o fôlego e você vai destrinchando isso aqui também de uma certa forma. Por quê? Nós temos aqui a Nao. Ela é uma personagem, uma co-protagonista ali, digamos assim, porque a gente conhece a Nao pelo diário dela. Ela escreve um diário e que é encontrado pela Ruth, que é uma autora que mora no Canadá e tem ali uma ascendência nipônica também. E ela encontra esse diário após o tsunami, aquele famoso tsunami que aconteceu no Japão. E ela pensa até se pode haver alguma relação com o tsunami e esse diário ter chegado a ela e o impacto disso também na vida da Nao. Será que a Nao passou por essa tragédia? Será que a Nao está viva? Só que na medida que ela vai lendo, conhecendo a Nao, ela vê que esse diário também é um pedido de ajuda, é um grito, e que a situação da Nao não é nada, assim, saudável. E é um ponto importante também, porque mostra e desvincula da gente aquela ideia, né, da sociedade japonesa, de que é educada, de que
tem essa preocupação para com o outro. É lógico, né, que tem a questão da educação, tem a questão de se portar ali dentro de uma moral, mas também tem um lado obscuro, como qualquer outra parte do mundo. Esse lado obscuro é muito gritante, é muito preocupante, assim. E você vê que, às vezes, o que a gente fantasia aqui no Ocidente, né, às vezes é muito mais da construção mesmo, social ali, mas que não diz de uma realidade. Então ela traz essa realidade aqui que muitas vezes é cruel. Tem pessoas aqui que estão assim numa miséria tremenda no Japão e passam também por violências terríveis e muitas vezes não encontram ali uma voz, uma forma de externalizar, muito também por causa das tradições, de como que tudo é levado ali. Isso é jogado a gente aqui de uma forma tão visceral, tão brutal, que você fica... Gente, que pesado isso. E isso tudo acontecendo também na perspectiva da Nao, que é essa adolescente, e que ela passa por momentos muito tumultuados, muito aterrorizantes mesmo. Ela tem uma família, ela é de uma família ali que foi morar nos Estados Unidos, acontece algo em que eles têm que voltar, voltam pobres, e ela volta ali para a dinâmica dela de escola. Ela vai estudar, né, numa escola japonesa, e ela sofre bullying ali de diversas formas também. E assim, à medida que você vai lendo, as situações vão se agravando e você vai não achando um caminho, uma saída para a situação dela. Mas o desfecho também foi um desfecho bem interessante, eu gostei muito. É um outro livro para a vida, é um livro que eu demorei a ler também, é quase um calhamaço, 440 páginas, e também pelo teor dele. É um teor muito denso, assim, e muito preocupante também, mas que mostra essa realidade, e o tempo todo aqui fala sobre o tempo, né, sobre a passagem do tempo, sobre como que a vida em si pode tomar forma, e de como que às vezes a gente consegue chegar a resultados inesperados, sabe? De como que há esperança também. Eu acho que esse livro fala muito disso, de esperança e de crescimento também, nesse sentido. A Terra Inteira e o Céu Infinito, assim, é um livro também para a vida, para mim. E conhecer a Nao, e lembrando que aqui o foco narrativo vai mudando, né? A gente tem a Nao e tem a Ruth também. A Ruth, à medida que ela vai conhecendo a Nao, ela vai repensando muito da vida dela, enquanto já adulta ali, e na sua relação com a mãe e tudo mais, à medida que a Nao está falando também sobre o pai, que acontece algo muito específico com o pai em relação ao trabalho dele enquanto ele estava nos Estados Unidos, e isso implica gravemente na família, fazendo com que a família vá basicamente quase para a miséria, e como ela culpa o pai por causa disso também, e o pai também se culpa, sabe, esse peso que cada um carrega, e que é tão bem descrito aqui, você consegue sentir, assim, você consegue pegar esses sentimentos mesmo, e isso machuca às vezes, como que é trazido aqui, como que é tão real, sabe, tão tateável, assim, mas que vale a pena também para a gente ter um entendimento melhor de mundo, ter um entendimento de cultura, ter um entendimento da gente se colocar naquele lugar também, e se imaginar em situações assim, e imaginar também que isso acontece, muitas vezes a gente não conhece, não chega pra gente, mas acontece a todo tempo, as situações que são levantadas aqui, que nos abrem os olhos para ficarmos atentos também. Sem contar, essa edição é linda, maravilhosa, né? Essa aqui da Biblioteca Azul, não, Casa da Palavra, essa edição é da Casa da Palavra. Tem uma edição nova da Morro Branco também, que ela lançou, que é linda. Lembrando também que tem a figura da avó aqui, que é uma monja zen budista, e que é muito importante também, que ela dá esse alicerce inicial ali para a família, principalmente para Nao, porque a família dela está passando por momentos ali tumultuosos, o pai dela está em declínio muito grave, e isso implica muito na família, porque a gente está falando aqui da cultura tradicional ali, do Japão também, então a figura paterna é uma figura muito de referência, né? Gente, esse livro vale muito a pena. Foi, assim, incrível para mim. Favoritado 5 estrelas também, assim como foi o outro. E também, né, nesse nível de conturbação e de acolhimento, acontece que eu li o Tomates Verdes Fritos no Café da Parada do Apito, que é um livro magnífico também. E a ideia do foco narrativo é bem interessante também, porque a gente vai passando aqui várias décadas, 1920 até 1990, e sempre entrelaçado ao Café da Parada do Apito.
que basicamente é esse café que ele recebe pessoas ali num momento muito conturbado também da cultura americana, em que há muito preconceito racial, que há coisas horríveis acontecendo, e a gente vai vendo isso acontecendo aqui na medida que é trazido no livro, que é trabalhado, em paralelo com a história desse local, né, dessa cidade que acaba vivendo em volta ali do café e em volta da linha ferroviária, né, que era comum na época, que era um meio de sobrevivência ali desses logradouros, digamos assim. Então, os personagens que aparecem aqui são personagens bem trabalhados, que a Fannie Flagg cria, são personagens maravilhosos, como a Idzi, que é essa personagem forte e que se faz valer e que se estabelece ali também, que se impõe, uma personagem feminina, assim como a Ruth também, que é uma personagem importante na história, porque elas juntas ali comandam esse café, então elas seguram a onda desse café e elas provêm comida ali de uma forma com preço bem justo, baixo custo para as pessoas que estão ali na recessão, que estão passando fome mesmo. Tentando essa questão da recessão ali, dessa depressão que aconteceu nos Estados Unidos, né, que as pessoas ficaram muito pobres, sem conseguir comer, assim como há também esse momento aqui racial muito forte, né, que essas distinções de cor de pele, que havia um lugar para pessoas pretas, que elas não poderiam acessar, e o Café do Apito aceitava todas as pessoas, isso também trazia um certo incômodo para algumas pessoas ali naquele vilarejo, e na medida que a gente vai indo cada capítulo, dando saltos, outra personagem surge também, outras personagens surgem. Tem também uma idosa que ela vai contar a história, né? Ela, que é uma idosa que ela está numa casa ali de acolhimento, em que ela vai contar a história da parada do apito para Evelyn, que é uma mulher também deslocada em seu tempo, e ela se apega tanto às histórias que essa idosa conta para ela, da casa do apito. Ela cria um vínculo muito forte com os personagens, assim como a gente. Então ela quer saber o que vai acontecer, e cada vez que ela encontra essa senhora, a senhora vai trazendo mais elementos e vai a instigando, e ela consegue trazer para a vida dela também, a fortalecendo nesse sentido, que é muito interessante também, porque esses personagens na casa do apito são muito referência, assim. E são vários personagens que são tratados aqui. Eu assisti o filme e tem muitos personagens aqui que não são levados para adaptação, né? E cada capítulo também é um capítulo curto, que a gente vai conhecendo mais sobre o vilarejo, sobre essas pessoas que moram lá, que são várias. Tem muitos momentos cômicos, tem momentos também que é difícil de digerir, tem momentos fortes também. E assim, é uma leitura maravilhosa, que eu vou carregar para a vida também. Esses 3 livros, assim, né, todos foram favoritados, 5 estrelas. E nesse sentido também entrou outro, né, que é Will Grace, da Margaret Atwood, que eu já amo a escrita dela. Depois que eu li esse livro aqui, simplesmente quero ler tudo dela, tudo mesmo. Uma nova autora favorita, assim, há um tempo já, e agora ficou ainda mais gritante. Eu basicamente, assim, devorei esse livro pela narrativa tão envolvente, pela narrativa tão perspicaz e tão incrível, que é baseado em fatos reais, né? E a autora ali traz elementos ficcionais para dar aquele temperinho a mais, e que é muito interessante. Aqui é um caso específico que aconteceu. A gente não sabe, a Grace, ela é acusada de assassinato junto com uma outra pessoa que trabalhava com ela nessa casa. Teve uma comoção pública e não se sabe muito até hoje o que realmente aconteceu. A gente tem relatos de várias versões, de várias situações, então a Atwood vai destrinchando isso com a gente, e assim, é uma leitura incrível, porque há vários momentos, olha, que há relatos históricos também, relatos de pessoas que vivenciaram de alguma forma, que estavam próximas ali ao que aconteceu. A gente está falando de uma Grace aqui, que foi acusada de assassinato e que foi institucionalizada numa clínica mental. A gente está falando de 1800, então você imagina procedimentos e técnicas que eram usados. A Grace sofreu muito por vários anos. Depois ela foi para uma penitenciária e, assim, sempre colocada ali naquele lugar de julgamento, né? Então a gente vai lendo aqui para tentar entender o lado dela também, tentar identificar o que foi acontecendo com ela. Gente, é magnífica. Quero assistir a série também, né? Que tem uma série que foi lançada, acho que 2018, 2016, não sei. E é incrível, assim. Que livro perfeito. O que eu tenho a dizer para vocês é leiam, que a narrativa é incrível, e conhecendo a Grace,
tudo que envolve. Tem um doutor, né, um psicólogo, digamos assim, que começa a intervir ali para tentar entender também o que aconteceu e fazer um registro, uma pesquisa sobre, e que ele é importante também para a gente conhecendo mais sobre a Grace acaba criando um certo vínculo com ele também, à medida que outros personagens vão surgindo e outros backgrounds, né, outras histórias são trazidas em meio à história da Grace, nesse momento ali em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A Grace passou por vários momentos da vida dela, assim, pesados também, vale muito essa leitura. Depois de leituras assim tão tumultuosas, né, eu peguei também para ler, olha só, esse lindo aqui que foi Emma, foi uma leitura que eu amei desde o início. A Jane Austen escreveu assim de forma tão perspicaz, inteligente, a personalidade da Emma. A personalidade da Emma é algo que me cativou muito também. Ela sabe que ela é rica, ela sabe que ela é bonita, ela sabe que ela está numa sociedade ali super enviesada ali em ter glamour, em ter dinheiro, em ter nome, em ter prestígio, e ela aceita isso, e ela encara isso, e ela quer isso, para ela é uma vida normal, entendeu? Para ela tá tudo bem, uma vez que ela não se preocupa também financeiramente, então ela não preocupa assim, em ter um relacionamento, em casar-se para se firmar, ela é autossuficiente aqui. E para a época isso assim é muito importante, né? Traz uma representatividade assim tremenda, ao passo também que ela se intitula a casamenteira e quer ver todo mundo assim rearranjado como parceiros, como casais, como futuros casamentos, e ela gosta, ela tem gosto disso. Só que ela não se vê assim necessariamente com vontade de casar ou necessidade de casar. Então personagens vão surgindo aqui, pretendentes, ela vai trazendo várias falas, né, várias situações assim que remontam também uma época, pensamentos. Tem até essa frase aqui, né, a melhor de todas as criaturas, sem defeitos, apesar de todos os defeitos. Essa é Emma. E também eu gostei muito do final, é um livro que eu marquei muito. Tem essa aristocracia, né, que é tão forte aqui. E essa vida que eles levavam, né, aquela vida assim, o que eu vou comer hoje no jantar? Onde que a gente vai jantar? Nossa, a gente vai jantar em tal casa, de tal família prestigiada, mas aí vai ser ruim, a gente não avisou, ou, nossa, será que a gente vai conseguir selar o cavalo a tempo, e o terreno, será que estará bom para chegar lá a tempo, e será que a gente não vai ficar incomodado em pegar um terreno pedregoso, um terreno, entendeu? Sabe, esse tipo de preocupações que eles tinham, né, como festas e salões, e falando da vida dos outros, falando também de estirpe, de condições monetárias em que uma pessoa ali era desfavorável caso não tivesse nome, família, prestígio. Essa é a vida da Emma, e também desfecha bem legal, assim, ela tem diálogos ali com certos personagens também, que ela costuma ter conflitos também, que é interessante, que a gente fica pensando, isso aí vai dar alguma coisa, o que vai sair disso, e assim, 5 estrelas favoritados também. Todos esses até agora foram, né? Outro também que eu acabei encaixando nessas últimas leituras foi Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune, que é da editora Morro Branco, a qual sou parceiro, e que me enviou esse livro com muito carinho também, que eu agradeço demais. Eu li A Casa do Macerúlio, que tá aqui, né? Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Que lembra muito também a estética, o projeto gráfico. São histórias diferentes, mas... olha aqui. Esse livro aqui é maravilhoso, muita gente fala muito bem, e se você não leu, leia, porque realmente é muito perfeito. Assim como esse aqui também é um livro incrível. Ele tem um personagem ali, já firmado, que já tem um caráter estabelecido, e que começa a indagar e perceber que tudo que ele acreditava até então não necessariamente é aquilo mesmo. Só que ele só passa a ter isso depois de ter uma mudada ali na vida, de ter ligado a chavinha, basicamente. O Wallace Price é isso. Ele é alguém super metódico, um tanto quanto perverso, sem sentimento, quando se fala de negócios e de relacionamentos, até que ele se vê o quê? Morto. Ele morre e ele é ceifado, e ele chega nesse chá, nessa casa de chá, e lá na casa de chá ele é recebido com o intuito de dar continuidade nesse processo dele no pós-morte. Aí vem aquele processo de negação, em que ele não se vê ali, em que ele não quer seguir em frente,
E nesse momento também a gente consegue fazer várias alusões às nossas vidas, na medida que ele vai nesse processo de autoconhecimento também, de entendimento, e de começar a se abrir também. Então é algo que acontece aqui o livro todo. E como qualquer livro do TJ, a gente fica com um calorzinho no coração, a gente fica sentindo afagado. E a resolução, geralmente, né, o resultado final de como que se desenvolve toda a história é tão incrível, e você fica ali fisgado dos personagens, porque você vai criando vínculos muito fortes com eles. Ele consegue escrever muito bem os personagens dele. E consegue também fazer metáforas o tempo todo. E isso é incrível. E também tem um teor aqui preocupante, porque tem umas anomalias que acontecem aqui, que envolvem pessoas que não aceitam o ir para frente, né, ou continuar esse processo ali pós-morte. Então o Wallace, ele se vê às vezes também nessas dúvidas e nessa incerteza. Como que será amanhã? Será que eu vou estar aqui? Na medida que outros seres ali, outras situações vão acontecendo, e é muito assim, tudo muito bem amarradinho, e a resolução também é muito boa, tipo, não deixa nada suspenso, dá uma costurada bem enfatizada ali, né? Não deixa aberturas. E você fica querendo saber mais, na verdade. Você fica esperando outras continuações para aprofundar mais nesse universo. Que, inclusive, tem um livro novo que a Morro Branco está lançando. Vou deixar aqui, ó. Que, inclusive, é do mesmo autor. Já quero esse livro. Morrinho. Já quero. Vou pedir esse livro, porque TJ Klune, assim, é tudo. E nessa também, eu acabei lendo Amêndoas, que é um livro com uma capa linda também. É aquele livro que você fala, nossa, que capa linda. Nossa, que livro parece tão afetuoso. Mas junto com esse afeto também, vai vir gatilhos ali. E é uma leitura muito única também. Essa é uma ficção, né, coreana, inclusive, em que o protagonista aqui tem uma condição, né, a questão dele não ter sentimentos, ele não consegue expressar, ele não consegue ter sentimentos. Isso também é uma condição clínica dele, cerebral, que é tratada aqui, é o nome até de uma doença, não lembro muito bem o nome aqui agora, só que o livro é dividido em 4 partes, e imagina você, uma pessoa que é o protagonista, contando a história dela, sendo que ela não tem sentimentos. Então é um tanto quanto diferente essa leitura, né? É um tanto quanto ímpar. Ele, no primeiro momento, ele tem a figura materna e da avó, que são pessoas distintas também, com pensamentos diferentes uma das outras, mas que se unem ali para dar condições de melhor vida para ele, né? Para que elas possam auxiliá-lo ali aos desdobramentos que a vida leva, e como um apoio também, até que acontece algo muito forte, algo em que impacta a vida dele e que em que ele se vê agora sozinho. E isso muda muito a dinâmica da vida dele. E lembrando também que, além disso, a mãe e a avó, além dessa figura de tentar ajudá-lo ali a interpretar situações e acontecimentos, né, tentando colocar a questão do sentimento, de se portar, algo que é tão comum a gente, que a gente às vezes até reproduz, né, sem perceber, e que isso é muito interessante ver aqui como uma pessoa sem sentimentos conseguiria lidar com as situações, assim, como que afeta ela ou não, como que afeta o entorno. E algo muito que permeia todo o livro aqui é a literatura. Então, livros que falam sobre literatura, porque a mãe dele tinha um sebo, né? A mãe dele tem um sebo aqui. Então, livro é algo muito presente na história. E assim, eu adoro isso. Então, sim, são 4 momentos da vida dele que a gente vai acompanhando. São capítulos super curtos, super rápidos, por causa dessa dinâmica mesmo. Então você acaba devorando aqui sem perceber. Muita coisa acontece ao mesmo tempo também. Isso é bem interessante, porque deixa viva essa vontade de ler. E é um sentimento também que você queria mais também, por um outro lado, sabe? Mas que também tá de boa medida, porque você acha que se fosse maior que a proporção que tomou aqui, mais páginas, às vezes poderia se perder um pouquinho. E me lembrou muito de quando eu li As Flores para Algernon. Esse sentimento que eu tive, sabe? De uma construção de personagem que a gente vai crescendo junto com o personagem ali. O final também é um final fechado, é um final também que pode ser que algumas pessoas gostem, pode ser que umas pessoas não gostem. Eu basicamente gostei, assim, eu acho que deu uma resolução, apesar que faz pensar algumas coisas também, se foi o melhor final, mas eu acho que, assim, dentro do que eu esperava, esse livro foi muito maior, assim, tomou proporções maiores para mim, a narrativa também é muito boa,
Gostei, se tornou assim um livro maravilhoso para mim. 4 estrelas esse livro. Na Casa do Maceiro, além da Porta Sussurrante, eu cheguei a favoritar, dar 5 estrelas também. Outro também que eu gostei muito foi Triste Não é Certa Palavra, foi um Recebido da Companhia das Letras. É um livro aqui que fala sobre ausência, sobre perder, sobre luto. Ao passo aqui que o Gabriel, que é o autor também, ele coloca aqui memórias da vida dele e a relação com a mãe dele nesse livro, e que ele vai fazer um autoconhecimento também, através de memórias, que a mãe dele registrava tudo da infância dele. Então ele vai se descobrir nesse sentido, ao passo que ele está ali perdendo a mãe, uma situação clínica que acontece com ela. Vem aqui remontar vários sentimentos, né, várias alusões ao que não se foi falado, ao que não foi comunicado, ao que não foi discutido, ao que foi deixado passar, as palavras não ditas, né, em resumo disso tudo, aquilo que, afetos não trocados. Então, que dá uma chacoalhada na gente também nessas relações, né, que a gente muitas vezes deixa corriqueira, deixa passar e esquece da profundidade, o quanto essas pessoas e figuras que estão presentes na nossa vida ali são importantes. Então é um livro que remonta muito isso, é uma narrativa com uma escrita experimental, bem diferente, como eu comentei em um dos vídeos também. Lembra muito a Aline Bay nesse sentido, e ela também, a Aline Bay, tem um dedinho ali em ajudá-lo, o Gabriel, a escrever essa obra. É uma narrativa única, é uma narrativa forte, é uma narrativa que muitas vezes eu tive que ficar digerindo. É um texto super tranquilo, fácil, corriqueiro de ler, mas eu tive que muitas vezes pausar, absorver aquilo que eu estava vendo ali, sabe? E ele usa vários elementos, assim, experimentais também, elementos diferentes, como bula de remédio, fotografias da mãe, porque ele encontra uma caixa em que a mãe deixava o registro da vida dele ali. Registro dela também, algumas cartas dela de relacionamentos que ela teve de amizade com outras pessoas, através de momentos da vida dela. Então ele corre atrás para remontar, e acaba sendo um tanto quanto jornalístico também. E acaba virando uma espécie de dossiê ficcional ali, porque ele acaba usando a ficção também para preencher algumas lacunas. Assim, é uma experiência única também de leitura. Esse livro, favoritado, 5 estrelas, magnífico, assim, não tem como, gente, compensa muito a leitura. E o último também foi um 5 estrelas favoritados, que é o simplesmente Siddhartha, do Hermann Hesse. Foi um presente da minha amiga Ana Luísa. É um livro lindo, dicas de passagem, limpo por fora e por dentro, porque é uma leitura incrível. Eu me encontrei muito nesse livro, assim, vários pensamentos, reflexões que eu já fiz em vida, eu vi aqui e endossou, assim, algumas coisas que eu já... alguns devaneios que eu tive, sabe? Basicamente a gente conhece o Siddhartha, são 2 Siddharthas diferentes. Tem o Siddhartha, que é o Siddhartha referência do budismo, que é o Buda, que a gente conhece depois como Buda, nesse processo histórico aqui do nascimento do budismo, e tem o Siddhartha do autor, que são 2 Siddharthas de famílias abastadas, que tiveram, assim, caminhos no sentido de iluminação mesmo, de se encontrar. Um, que é o Siddhartha quanto à religião, né? O Siddhartha Buda, ele procura essa sua iluminação. Enquanto o Siddhartha do Hesse é um Siddhartha ali que se vê deslocado e quer a iluminação, quer seu entendimento através da vivência, entendeu? Então ele sai do meio aqui que ele era super protegido, em que ele tinha acesso a tudo, para se descobrir. E nesse caminho ele passa por caminhos tortuosos, enquanto traz pra gente elementos sobre essência, sobre autoconhecimento, sobre tudo que envolve a vida, todas as experiências, o bem e o mal, o equilíbrio entre o bem e o mal. Será que existe distinção entre o bem e o mal? Será que só pode ser bem ou mal? É perfeito como ele traz essas alusões e faz a gente pensar, fala sobre escolhas também, e processos de aprendizado mesmo, e que esse Siddhartha do Hesse fala sobre essas vivências, né? Quando essas vivências são importantes pra gente, para o nosso entendimento de mundo, para o nosso próprio entendimento, e de como também somos falhos, e de como também temos limitações, de como também somos potência, sabe? Então ele faz esse paralelo entre os 2 Siddharthas. O Siddhartha do Hesse, que é aquele Siddhartha que chega até a questionar a religião do próprio Buda ali, o Buda que está naquele processo de iluminação. E a gente vai acompanhando também esse momento distinto da vida dos 2, mas que há ali, de uma certa forma, algo paralelo, algo pulsante, algo semelhante acontecendo, e que o autor consegue escrever isso de uma forma tão, assim,
precisa, tão essencial, e que a gente consegue trazer várias mensagens e pensamentos aqui para a vida da gente. E lembrando que nesse interim desse desenvolvimento dos dois, a gente acaba se encontrando de alguma forma também. A gente consegue, no olhar dele aqui, sobre o mundo do personagem, o que o autor está recortando ali, fazendo esse recorte, que está costurando, que está pintando, a gente tenta, de uma certa forma, a gente consegue se achar de alguma forma também. É um livro que merece uma segunda, uma terceira leitura, que você sempre vai ali, sabe, um livro de cabeceira, sempre tirar alguma coisa muito boa dele, de situações ruins, de buscar equilíbrio, né, de se encontrar. Então, assim, é um livro que conversou muito comigo, e eu sou muito agradecida a Ana por ter me proporcionado essa leitura. Eu fiz vlog, né, dela, enquanto eu lia essa leitura, assim, 5 estrelas, favoritado, o livro pra vida também. É magnífico. E é isso, gente. Com esse livro eu termino essa pilha de livros aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Minha rinite tá dando uma atacada agora. Ainda bem que deu tempo de gravar. Consegui gravar, né? Essas foram as leituras, assim, leituras maravilhosas. Indico todas, vou deixar na descrição também. E lembrando, se você é novo ou novo por aqui e não se inscreveu no canal ainda, se faça convite. Tem bastante conteúdo. Se você puder compartilhar também com pessoas que você acredita que vai gostar desse canal. Tô aí tentando, tô chegando a 2 anos de canal agora em outubro, né? Tô tentando chegar a 2.000 inscritos, quem sabe, né? Dá certo. E muito obrigado a vocês que têm acompanhado, que têm comentado. Eu adoro ler comentários de vocês, responder. Conversa aí comigo sobre essas leituras. E faça indicações de leituras também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.